é bênção para você, principalmente para quem dá é importante. Amém, irmão? Queria que os irmãos abrissem a Bíblia na terceira carta de João, capítulo único, versículo 2. Terceira João, é no finalzinho da Bíblia do Novo Testamento, quase em Apocalipse. Terceira João, o capítulo 1, versículo 2. O texto diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Algumas versões dizem assim, que você tenha saúde, assim como você está bem da sua alma. Mais ou menos isso. Vamos orar, pessoal? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos por o Senhor nos dar uma família da fé enorme como essa, e que em momentos como esse nós nos juntamos para celebrar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, receber e celebrar aquilo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos. Nós nos reunimos nesse domingo à noite para viver a experiência de um pouco mais de ser igreja, de sermos igreja, de sermos corpo de Cristo, de viver a comunhão que a Tua palavra ensina. E nós pedimos, Pai, para que o Senhor nesse momento conduza a ministração da Tua palavra, a exposição do Seu Evangelho, que seja o Senhor falando, que a glória toda seja para o Senhor, porque é no poder do Senhor que a gente vai caminhar sempre, e que a nossa vida seja, Pai, de fato, entregue nas Suas mãos e o Senhor faça com ela o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Que você vá bem, de saúde, assim como vai a sua alma. É o que João disse. Da mesma forma que a sua alma está bem, que o seu corpo também vá bem. É isso que a gente leu. E aí a pergunta é, e se existisse essa relação mesmo? E se realmente nós demonstrássemos exteriormente a saúde da nossa alma? E se fosse realmente linkado assim, como é que você estaria agora? Se existisse, porque João ele fala, eu sei que você está bem, a sua alma vai bem, eu quero que a sua saúde também vá bem. Ele não fala que existe uma relação, mas e se existisse? Como é que você estaria sentado agora aqui, se olhasse para o lado, a pessoa que está do seu lado, e ela estivesse transmitindo exteriormente, na carne, fisicamente, o que ela é por dentro? Como é que você estaria? Será que o seu corpo mostraria o quão belo você é por dentro? Ou o seu corpo mostraria o quão podre você é por dentro? Como é que estaria a sua cara no espelho? Se você é um espelho diferente aí, se a sua saúde física traduzisse a sua saúde espiritual. É a nossa reflexão de hoje. Tem um filme que os antigos talvez lembrem, que é O Amor é Cego. Quem assistiu? Lembra do Amor é Cego? Para quem não assistiu, vale assistir, é divertido. É um cara que está à procura da mulher perfeita. E aí pode ser a maior beldade, padrão minha esposa, assim. E aí o cara, ele acha defeito, sempre. Aí ele encontra com, não sei se é um coach, não sei o que é um psicólogo, hipnólogo. E aí o cara faz um truque na cabeça dele lá, e ele começa a enxergar as pessoas como elas são por dentro, não como elas são fisicamente. Isso é muito engraçado, porque aí ele começa a cantar, ele começa a chavecar mulheres muito feias, mas que ele está enxergando como se fosse linda, e também chutar muita mulher bonita que ele está vendo como alguém totalmente feio ali, distorcido.
a ponto dele se apaixonar pela mocinha lá, pela gordinha. Eu acho que seria uma experiência muito interessante a gente conseguir se relacionar e ver os outros como eles são. Mas acho também que seria bastante constrangedor eu me relacionar com vocês, eu aparecendo por fora o que eu sou por dentro. Porque é fato que a gente tem o costume de maquiar o que a gente é por dentro ou não. Você já imaginou, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, se a gente não conseguisse pensar em voz baixa? Você já imaginou como é que seria se relacionar no trabalho com a sua esposa, com o seu amigo, se eu não conseguisse pensar em voz baixa, tudo viesse assim, alto? Tem um filme mentiroso que também fala isso. Apesar, irmãos, de não existir uma relação entre quem você é por dentro e o que você parece por fora, de forma direta, a Bíblia dá um texto legal sobre isso. Um texto que eu sempre vi minha mãe citando esse texto, que ele fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Quem está com o coração feliz tem um brilho diferente no olho, não é verdade? Você olha assim, cara, que... Oi? Fica mais bonito até. Aliás, é uma dica, para quem é feio, seja simpático. Acelera muito o processo. Mas é fato isso, é verdade isso. As pessoas que são de fato tão bem, parecem mais bonitas. Mas é mais verdade ainda que a gente consegue disfarçar como é que a gente está mesmo. Eu estou errado? Tem gente que está aqui agora e está em frangalhos por dentro. Mas está sorrindo, cumprimentou, deu a paz do Senhor por irmão. Na hora do louvor chorou um pouco escondido. É assim que funciona. A gente coloca... Máscara é pesado dizer. Mas é máscara. A gente passa para o outro só aquilo que a gente quer passar. Então, irmãos, é verdade que nós somos diferentes por dentro do que nós somos por fora. E eu particularmente creio que o Evangelho vai diminuindo essa distância entre o que eu sou por dentro e o que eu sou por fora. Quanto mais eu vou crescendo no Evangelho e caminhando, mais eu vou transparecendo aquilo que eu sou, vou sendo mais honesto comigo e com os outros, vou sendo mais real com o Senhor Jesus, Ele vai me mostrando mais aquilo que eu sou. Os mais velhos, quem tem mais de 40 aí, eu já ouvi muito isso, sempre falam que por dentro a gente não envelhece. Não é isso? Quem já disse isso, diga amém. Quem já ouviu? 3 pessoas ouviram? Por dentro a gente não envelhece. Parece que existe uma coisa dentro da gente que existe apesar das dificuldades físicas. O Marcos, meu irmão, o doutor Marcos Girardi, psiquiatra, que nos abrilhanta com a sua presença aqui na frente hoje, o Marcos só mesmo, a gente chamou de Marlow. Ele trouxe uma reflexão uma vez boa. Pensa comigo você agora, não precisa me responder, eu vou te dar 30 segundos para você pensar. Se você não soubesse a idade que você tem, se por algum motivo nunca ninguém tivesse te contado a idade que você tem hoje, você não tivesse espelho também, qual é a idade que você se daria? Eu vou dar alguns segundos para você pensar. Você não sabe quantos anos você tem. Quantos anos você se daria? Por dentro mesmo. Não pode olhar no espelho. Quanto, Léo? Quem aqui acha que tem menos do que tem de realidade? Quem acha que tem mais? Quem não acha nada não levantou o braço, né? Nos meus cálculos eu cheguei à conclusão que eu tenho 45 anos. Minha opinião, eu achei que eu tenho.
A Tita acha que tem uns 40. E tem 40 e quantos, na verdade? Tudo isso para mostrar que existe uma dissonância entre aquilo que eu sou por dentro e aquilo que eu transmito para os outros. O Marcos está dizendo que ele tem um paciente que tem 50 e poucos anos de idade cronológica, e quando ele fez essa pergunta, ele achou que tinha 8 anos de idade. Eu me vejo com 8 anos de idade. Ele é normal? Não é normal. Não pode ser, né? A verdade, irmãos, é que a gente vive numa sociedade, para viver nessa sociedade, a gente cria estereótipos o tempo todo para viver. De verdade, o tempo todo. Só que o problema é que Deus, ele se relaciona com quem a gente é por dentro, não com o que a gente é por fora. O nosso relacionamento com Deus não é com a nossa forma física, nossa cor, se é macho ou se é fêmea. O nosso relacionamento com Deus é com a nossa essência, é essa essência que a gente está escondendo de todo mundo. Essa essência que a gente não quer que ninguém saiba como a gente é mesmo, é essa que vai ter que resolver. A gente vai ter que se resolver com Deus a partir dela. E aí eu fico desesperado com essa reflexão que eu coloquei aqui. Se Deus acabasse com o sigilo sobre quem você realmente é, como é que você estaria sentado aqui agora? Se Deus trouxesse à luz tudo que você é, negão, todos os seus pensamentos ocultos, todos os seus sentimentos, aqueles planos que você maquina. Eu estou falando sério. Estava conversando com um irmão que aconteceu uma coisa muito ruim na vida dele, e ele estava em casa pensando, estrategando, ainda que não fosse ter coragem de fazer, como é que ele ia... Não, eu vou na casa do cara, velho. Não, eu vou destruir o carro do cara. Eu vou fazer, ninguém vai saber. Eu vou pegar um carro, um pau, eu vou destruir o carro do cara. Se Deus trouxesse à luz tudo que você é, passasse num telão, porque o que você é e o seu relacionamento com Deus não é o que você parece aqui pra gente aqui. O meu relacionamento com Deus não é o que eu pareço para vocês aqui na hora do louvor, que eu toco, fecho o olho. Eu posso estar tocando e fechando o olho para Deus e posso estar tocando e fechando o olho para mim mesmo, para parecer o meu estereótipo, para vocês acharem que eu sou um cara legal. Está entendendo o que eu estou falando? E aquilo que o Senhor se relaciona com a gente é com aquilo que a gente é de fato. Com Ele não tem como enganar, não tem como falsificar. E se Deus quebrasse o seu sigilo mental, hein? Existem muitos textos, irmãos, que deixam claro a absoluta incapacidade humana de se esconder de Deus. Não tem jeito de você se esconder de Deus. Mas eu te confesso que já tomei atitudes que na minha cabeça fazia sentido que Deus estava me olhando menos. Será que eu fui confuso agora, não? Um pouquinho, Richard. Por exemplo, eu queria fazer uma coisa errada. Eu jamais faria uma coisa errada ouvindo música cristã. Estou errado, não? Na minha concepção passada, nisso que eu estou falando é passado. Tem outras coisas que é presente ainda. Nessa minha compreensão no passado, eu não conseguia fazer uma coisa errada ouvindo Asaf Borba. Aliás, eu me lembro na minha adolescência que eu desligava, ia fazer a coisa errada e ligava de novo depois. Isso não é um sentimento de tentar se esconder de Deus? Achar que pode se esconder de Deus, né? Não é isso, não? O que Adão e Eva fizeram logo depois que pecaram? Foram se esconder no meio do mato. O que Caim fez? Caim, talvez ele compreendeu mais que Adão e Eva. O que Caim falou para Deus? Cara, eu posso ir para tudo quanto é canto, que o Senhor vai me... Dizendo para Deus, eu posso entrar num vale escuro, eu posso ir, você vai me achar. Essa compreensão de que Deus está com você em todos os momentos, essa compreensão que Deus está do seu lado quando você está fazendo o que é errado, é uma compreensão que tem que vir sobre nós. Aliás, só por curiosidade,
Tem uns irmãos que eu não vou falar, que começam com a letra do Testemunho de Jeová. Eles dizem que Deus não está em todos os lugares, primeiro. Sabia disso? Deus não é onipresente. E que quando Deus quer saber alguma coisa, ele manda um anjo vir trazer para ele o recado. E ele diz que seria um absurdo Deus estar do meu lado quando eu estou pecando. Por isso que eles não conseguem compreender. É uma relação, uma experiência com Deus míope. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Ou não. Ou quando você estava fazendo aquilo errado essa semana, você acha que Deus fechou o olho para você? Não? Sim, Daniel? Não? Se é verdade tudo isso que eu estou falando, que Deus sabe quem a gente é de verdade, se Deus conhece o nosso coração no íntimo, por que é que você acha que as suas lágrimas vão convencer Deus de alguma coisa? Deus, eu estou chorando, me dá o que eu quero, cara. Olha só como eu estou chorando. Estou chorando. Se é verdade que Deus te conhece no íntimo, por que você acha que Deus vai se surpreender com alguma atitude sua? Olha a loucura, eu já vi isso sendo pregado aqui em cima, não nessa igreja aqui, graças a Deus, mas em púlpitos. Irmão, faça tal atitude que Deus vai ficar boca aberta com você, cara. Deus vai falar assim, caramba, como é que ele conseguiu fazer isso mesmo? Eu tenho que dar alguma coisa para ele. Abençoa ele. Miguel, chama Miguel, abençoa ele lá. Porque, afinal de contas, ele ficou 3 dias em jejum. Eu vi pregações assim, faça muito para Deus. Fala, caramba, olha só. Só um parênteses aqui para contar a história. Tem um cara, amigo meu de São Paulo, que ele diz que quando ele chegar no céu, não sei se eu contei essa história aqui já, quando ele chegar no céu, Jesus vai olhar para ele e falar assim, caramba, Florencio, o nome dele é Florencio, posso falar que vocês não conhecem. Florencio, Jesus vai chegar para ele e dizer, Florencio, eu queria ter sido igual a você, cara. Não é muito absurdo, né, cara? Não tem nada que a gente faça que surpreenda Deus, porque Deus nos conhece mais do que a gente se conhece ou não. Deus sabe mais do que você. Deus conhece as suas concupiscências. Deixa eu melhorar o português. Deus conhece mais as suas fraquezas do que você mesmo. Eu estou falando daquela fraqueza, daquela concupiscência sua, que você não tem coragem de verbalizar nem na sua oração. Aquilo que você não tem coragem de dizer, Deus, eu sou assim. Você passa por cima e fala assim, Deus, perdoa tudo aí, Deus. Faz uma oração na baciada, assim, para ver se... Essa fraqueza e essa tendência pecaminosa sua, que você não tem coragem de verbalizar, Deus está vendo e sabe, não tem por que você se esconder dele, nisso também. Não tem jeito para onde fugir. E aí, irmãos? Por que a gente está falando tudo isso? Porque o Evangelho nos traz uma experiência de encarar quem realmente nós somos. Até o dia que o Evangelho nos foi pregado, a gente foi maquiando a nossa existência e mais, foi gostando daquilo que a gente inventou sobre a gente. A gente inventou um personagem para a gente, gostou desse personagem que te gostaria de ser, não sei se eu viajei agora, aquele personagem que a gente gostaria de ser, que a gente criou, a gente não quer nem encarar a realidade. Você não é assim, irmão. Estou falando com alguém, com alguns aqui, comigo também. Isso que você inventou sobre você, você não é assim. Você não é tão criativo quanto você acha que é. Você não é tão santo quanto você acha que é. Você não é tão empreendedor quanto você acha que é. Você não é tão bom pai quanto você acha que é. Você criou personagens e acreditou neles. Só que o Evangelho vem trazer uma experiência, um confronto, um espelho, para te mostrar assim, você é assim. Na verdade, você é pior do que você pensa que é. Ou o monstro que você é. E nesse momento de confronto de quem realmente nós somos,
é que o Senhor Jesus vai trabalhar que apesar de você ser assim, Caio, o Senhor Jesus te ama e quer transformar o seu coração. Essa é a experiência que o Evangelho traz. E aí a gente vê afirmações do salmista, os salmistas, por exemplo, que a gente tem que entender que ele é gente como a gente. Quando o salmista vem e fala que ele queria que os ímpios todos fossem para o inferno, é um sentimento correto? Não, não é. Mas é legítimo? Ele quer isso mesmo? E se ele quer isso mesmo, o que ele tem que fazer? Falar para Jesus. Você pega Salmos falando assim, Deus... Bom, minha vontade, eu não sei se ele fala dele mesmo, é pegar o filho deles pelo pé e esmagar na pedra. É um sentimento bom esse, irmão? Mas se tem alguém que ele precisava falar, é para Deus, concorda? Deus, eu estou com vontade de matar o filho dele. Deus, eu estou com vontade de fazer isso. Porque não adianta você flexibilizar a sua vontade, porque Deus já conhece a sua vontade. Não adianta você fazer uma oração muito bonitinha, ajustadinha, se não é honesta. Aliás, as orações mais honestas que eu fiz na minha vida não foi aqui no púlpito, foi no banheiro da minha casa. Porque é lá que eu não estou preocupado com o que estão me ouvindo, se o português está certo ou não está. Eu rasgo, eu falo aquilo que ele já sabe de mim mesmo. Porque a experiência do Evangelho na nossa vida não é contar para ele como se ele não soubesse. É contar para ele para se abrir, se esvaziar daquilo que você é. A experiência do Evangelho é chegar a Deus, eu sou assim, eu sei que você sabe, mas eu quero falar. Eu sou assim, eu desejo isso, eu faço isso. Ou você transforma, eu vou continuar sendo assim. Eu preciso de uma transformação. Faz sentido, irmãos? Vocês estão assim muito... Esse clima pesado porque foi muito dura a palavra, que estão com sono? Nessa jornada de autoconhecimento, como eu já falei, a gente se engana. Jó foi um cara que se enganou. Jó, a Bíblia fala que ele era um cara muito legal, começo do livro dele, livro muito longo, e eu te confesso que um livro muito chato. Não? Eu acho o miolo de Jó, os 38 capítulos no meio de Jó, cansativos. Mas tem que ler, meu, vou ler. No começo você fala assim, Jó é o cara, Jó é fantástico. E Jó fala o quê? Eu acho que eu sou mesmo. Acho que você tem razão, eu sou da hora mesmo. Aí ele perde tudo. E aí aparecem os amigos de Jó. E Jó fala o quê? Os amigos falam o quê? Ó, Jó, toma cuidado que eu acho que alguma coisa você fez para estar passando por isso. Aí Jó fala assim, rapaz, mas eu não consigo lembrar de nada. Eu sou um cara tão legal, eu dou. Meus filhos eram bacanas, porque tinham morrido todos, né? Eu sacrificava por eles. Enfim, para encurtar a história. Final do livro de Jó. Deus aparece para Jó no redemoinho e fala assim, Jó, você é um patife, cara. Você acha que você é bom mesmo, cara? Você acha que você é abençoado porque você é um cara legal? O que você comeu, cara? Você tá louco? Tudo que você tem é graça. Onde é que você estava, Jó, quando eu criei isso? Onde é que você estava, Jó, quando eu fiz aquilo? Onde você estava quando eu separei a água e mar? Quando eu criei o dinossauro? Onde é que você estava? E aí Jó vai ficando cada vez mais pequenininho e fala assim, achei que eu era uma coisa, mas não era. Pensei coisas grandes demais que está longe para mim. Quer ver outro cara que pensou assim? Pedro. Pedro passou por essa experiência também, irmão. De achar que pode muito. De achar que é muito mais do que é. Jesus fala, eu preciso ir para tal lugar. Vamos junto e eu vou morrer com você. Aí Jesus fala, você não sabe nada, João. Ô, Pedro, você não sabe o que está falando. Não, eu vou, pode deixar comigo que eu vou. Pode ir, vai bom, vamos junto lá. Aí, Jesus é perseguido, preso, onde é que está Pedro? Fugiu. Aí, no último capítulo de João, Jesus aparece de volta, já ressuscitado. E aí tem um bate-papo com Pedro. E a gente já conversou sobre isso nos hips, mas é legal pontuar aqui.
Jesus fala assim, Pedro, você me ama de um jeito incondicional? Aí Pedro fala assim, Jesus, eu te amo de um jeito bem humano. Aí Jesus fala assim, segunda vez, Pedro, você me ama de um jeito incondicional? Aí eu fico imaginando Pedro lembrando das vezes que ele negou Jesus, as 3 vezes. E aí ele responde, Jesus, você sabe que eu te amo de um jeito bem meia boca mesmo. Aí a 3ª vez, Jesus desce no nível dele e fala assim, Pedro, cabeção, você me ama de um jeito humano e finito, né? Aí Pedro fala assim, você sabe todas as coisas. Você sabe que eu te amo de um jeito muito meia boca. Pedro, que tinha acabado de falar alguns capítulos antes, eu vou morrer com você, e fugiu, agora ele tem um encontro com quem ele é mesmo. Ele fala assim, eu sou um borra-botas mesmo. Eu não valho nada mesmo. Esse Pedro, com esse coração, qual é o perfil dele em Atos na sequência, irmãos? Está entendendo que esse irmão, para ser usado como ele foi em Atos, Pedro, ser power, ser violento, pregar e, cara, e estar pronto de fato a morrer por Jesus, você entende que o processo foi entender que não valia nada? Entender que a única possibilidade dele reagir da maneira correta que Jesus queria é se Jesus fizesse, porque ele sozinho não poderia fazer. Você entende isso, irmão? Eu estou falando com você. Eu estou falando que nas suas lutas, enquanto você achar que você é o personagem que você criou, você não vai sair do lugar. Mas vai ser necessário, às vezes Deus é especialista, ele manda umas coisas assim para te mostrar o quanto você é limitado. E aí você vai ter que passar por isso, irmão, não é aqui. Eu tenho que entender que não sou eu, não sou nada. Eu já passei por essa experiência de entender que eu posso falar. Se o Senhor não fizer no coração de vocês, não quer dizer nada. É só lata caindo aqui, não é assim? Educação de filho, um exemplo que é bem sempre muito... Você começa achando que você é bom. Aí acontecem coisas para te mostrar assim, você viu como você era bom? Mas seu filho está aí, ó. Aí quando você cai em si e fala assim, Deus, eu preciso que você faça. Aí ele começa a fazer. A cura das nossas loucuras, ele passa por esse processo. Você começa achando que você é muito poderoso para resolver. Depois você entende que você é uma porcaria que você é. Quase falei palavrão agora. Porcaria que você é. E depois, colocando a porcaria que você é nas mãos de Jesus, ele vai fazer, meu irmão. Ele está falando para a igreja. Não lembro qual é. Pérgamo? 17? Quem está aí? Leu o subtítulo aí? Laodiceia. E aí ele está dizendo exatamente isso. Jesus está dizendo, vocês se acham muito. E, como vocês dizem, sou rico, estou enriquecido e nada tenho falta. Mas vocês não sabem que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Quem é esse? É você, cabeção. Nós. É nós. Cadê o Robinho? Eu. Você está se achando demais. Mas você não sabe que você é um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. E o encontro com essa realidade de quem você é e que a gente é, que nós somos, vai trazer de fato a cura do Senhor na nossa vida. Então o que é que Deus espera de nós? Tudo isso falamos, abrir a fossa, saiu barato para tudo quanto é lado. E o que é que Deus quer da gente? Vamos abrir 1 João? 1 João. Capítulo 1. Só abrir aqui também. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler junto, tá? Ler junto não, porque cada um tem uma versão, senão fica tudo confuso. Eu vou ler, vocês acompanham. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz
nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Irmãos, eu tenho um problema nesse texto. É que o texto diz que Deus é luz, e se a gente andar na luz, nós temos comunhão uns com os outros e com Deus. E na sequência ele diz que quem diz que não peca é mentiroso. Aí eu tenho um problema. Porque eu sempre li que eu devo andar na luz com a ótica do eu devo ser perfeito. Eu não sei se você sempre leu esse texto assim. Se andarmos na luz, implícito está se nós não cometermos pecado. Só que o problema é que o final do texto fala exatamente o contrário. O final do texto fala que se você diz que você não peca, você é mentiroso. E aí, irmãos, eu quero crer, eu entendo assim, que andar na luz tem muito mais a ver com ser honesto com as minhas mazelas do que não cometer pecados. Quando o texto está nos ensinando a andar na luz, o que o texto está nos ensinando é encarar as nossas limitações e levar a Deus. Olha o versículo. Versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ser purificado de todo pecado tem a ver com andar na luz, não com não pecar. Andar na luz é fazer as coisas na luz de Jesus. Eu não sei se eu fui confuso, mas vou tentar de novo. Jesus é luz e nele não há trevas. Quanto mais perto da luz, mais eu vejo a minha sujeira. Quanto mais longe da luz, menos eu percebo a minha sujeira. O texto está ensinando a gente se relacionar com os nossos pecados de forma que a gente traga os nossos pecados à luz, para que o Senhor Jesus trate na luz os nossos pecados. Porque enquanto os nossos pecados estiverem nas trevas, não tem acesso, fica lá escondidinho lá. Mas quando a gente traz as nossas mazelas para a luz, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, é o que o texto está dizendo, ou não? É isso mesmo? Isso é libertador, irmãos. De verdade. Porque se você baseou a sua caminhada cristã na sua perfeição, até hoje você está confuso quanto à sua salvação. É tão importante, o começo do texto que a gente leu, 5, essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e não há trevas. Não tem como você se esconder de Deus, porque Deus é luz. Deus é tão luz que ele passa por cima de você, ele vê através de você. E se Deus é luz e ele sabe tudo o que você é, traga a sua vida à luz e seja purificado e perdoado dos seus pecados. O texto está dizendo que é isso que a gente tem que falar para o pecador. Falar, pecador, os pecados que você comete em oculto, Deus sabe. Evangélico, os pecados que você comete em oculto, Deus sabe. Traga a luz para que vocês sejam curados. Confessem os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados, não é isso? O que é confessar os pecados uns aos outros? É trazer a luz. Ou não? Irmão, deixa eu contar um negócio para você. Confessar pecado para irmão maduro é uma delícia. Você fala e acabou. Enquanto você deixa o seu pecado escondidinho, o diabo vai esmagando você. Você dorme e acorda pensando naquilo. Sonha com aquilo. A hora que você chama o irmão maduro, vocês oram junto. Cara, o diabo não bota a mão mais, velho. Tira com a mão.
Tem que trazer para a luz, amém, irmãos? Essa é a beleza do corpo de Cristo. Trazer para a luz. Porque a gente ainda tem pecado. Qual é então, irmãos, a experiência? Bancar quem você é e bancar o que você faz. Não adianta você passar para mim a imagem que você é bonitinho. Não adianta eu passar para você a imagem que eu sou bonitinho. Qual é a nossa experiência cristã, como é que é? Dirceu, senta conversar comigo, cara. Vem aqui no escritório, senta aí, eu preciso contar para você, cara. Eu sou assim, assim, assim. Isso é trazer para a luz. Eu bancar, eu sou assim mesmo, cara. Eu desejo isso mesmo. Eu penso isso mesmo. Isso é ser cristão, isso é banca quem você é. Para de esconder, porque a máscara Deus conhece. Você fica fazendo de conta que você é, não traz para a luz e o diabo continua esmagando você. Experimente a delícia de ser perdoado por Jesus, como o texto fala, através de trazer as suas loucuras e as suas trevas para a luz. Salmo 18, tu, Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Se ainda tem treva, irmão, Jesus precisa trazer luz. Traga a luz, traga Jesus para as trevas e as trevas vão embora. Amém, irmão? E aí a pergunta para acabar, eu tenho 4 minutos. Por que não andamos na luz? Por que a gente não tira as máscaras então? Se tudo isso que eu falei é verdade, por que a gente não tira as máscaras no nosso relacionamento com Deus e com os irmãos? E eu tenho 3 conclusões para você, ver se você concorda comigo. Primeiro, porque a gente gosta de quem a gente queria ser. E eu já falei sobre isso. O personagem que você criou para viver aqui nessa igreja, você gosta dele. E aí abrir mão dele é muito ruim. É muito desconfortável. Segundo, porque a gente não quer que os outros saibam que a gente não é quem a gente sempre disse que era. Deixa eu contar um negócio para você, experiência minha. Todos os irmãos que sentaram e abriram de fato quem são, a minha imagem para com eles não piorou, melhorou muito. Sabia disso? Eu não sei vocês, quem já ouviu aí. O cara que senta e fala assim, cara, você está achando que eu sou uma coisa? Deixa eu contar para você. Isso, ora comigo porque eu ainda sou assim, assim, assim. Eu fiz isso semana, vamos orar junto. Esse cara, ao invés de eu tê-lo como alguém desprezível, pelo contrário. Eu tenho ele agora como alguém muito mais maduro na fé, porque só faz isso quem é macho de verdade. Quem é mulher de verdade, quem é homem de verdade, banca a sua decisão. E também para a gente não tira as máscaras, para a gente não perder a patente social, né? Sou líder de hippie, pô. Que isso? Como é que eu vou falar isso? Que isso, pô? Que isso, mas todo mundo acha que eu sou um cara bacana, você tá louco? Minha família acha que eu sou um bom pai. Eu tenho alguns amados que a família acha que o cara é o cara. Mas eu sei que ele é. Entendeu? Todo mundo acha, socialmente, que ele é um exemplo de marido, de pai, de filho. Mas eu sei para onde é que ele vai quando ele viaja. Entendeu? Abrir mão disso todo mundo acha que eu sou. Só que é necessário, a gente aprendeu hoje, que se não trouxer para a luz, não tem cura. Último texto para encerrar, Salmo 100. Eu queria que você lesse inteiro ele depois na sua casa. Eu sei que você não vai ler. Vai, Salmo 139. Eu vou ler só alguns versículos com vocês. Fala assim, Senhor, experiência do salmista. Esse aqui é um salmo de Davi. Quem é Davi, irmão? Vai encerrar, presta atenção que eu vou encerrar. Quem é Davi? Alguns lembraram do homem segundo o coração de Deus, alguns falaram adúltero e assassino. Os dois é verdade. Adúltero e assassino e um homem segundo o coração de Deus. Porque a experiência dele sempre foi assim, Deus, eu sou assim. Ele nunca falsificou, ou quando falsificou foi confrontado pela palavra de Deus. Esse Davi, que mandou matar o amigo para ficar com a mulher dele, esse Davi, escreveu assim, Salmo 139, versículo 1, Senhor, tu me sondas e me conheces.
Olha essa oração, é uma oração. Deus, você sabe quem eu sou. Se tem alguém que me conhece, é você. Você sabe quando eu me sento, quando eu me levanto. De longe você percebe os meus pensamentos. Não tem para fugir, né? Não tem para onde fugir, Robinho. De longe você percebe os meus pensamentos. Você sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Você nem falou ainda a idiotice que você fala, às vezes eu já sabia que você ia falar. E você está achando que você pode se esconder de Deus e parecer uma coisa que você não é. Você me cerca por trás e pela frente e põe a sua mão sobre mim. Tal conhecimento, eu saber que você me conhece desse jeito, é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Entender que você entender que você conhece todas as minhas intenções, o meu sorriso exagerado, o meu olhar com 2 segundos a mais do que deveria ter. Saber disso é maravilhoso demais. É constrangedor, mas é absolutamente libertador, porque não tem para onde ir. Não tem o que fazer. Aquele sentimento de entrega total. Ou se, Deus, se quiser me mandar para o inferno, você manda. Sabe o que eu estou dizendo? Aquela sensação de que Deus pode fazer o que quiser com você, porque afinal de contas, Ele te condenar é legítimo. Ele te mandar para o inferno é legítimo. É constrangedor? É, mas é libertador, porque depende dele, não depende de mim. Eu descanso naquilo que Ele faz. 7. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Esse cara ainda é arrogante, não é não? Olha o 14. Eu te louvo porque eu sou bom pra caramba, olha. Eu te louvo porque você me fez de um modo especial e admirável. Não é? Padrão psiquiatra de qualidade. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena convicção. Enfim, aí terminando o versículo 23, uma oração que eu queria fazer com vocês para a gente encerrar. Senhor, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Deus, já que você conhece tudo de mim, eu queria pedir para você entrar de novo agora, dar uma vasculhada geral e ver se eu estou fazendo alguma coisa incoerente com o seu evangelho, com o seu reino. E se eu tivesse, você me ajuda a mudar. Essa é a oração que a gente pode... O resultado de tudo isso que a gente está falando na vida de Davi foi o Salmo 32. Você tem algum versículo inteiro? O texto fala assim, Salmo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Ah, se fosse pentecostal essa igreja. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Em quem não há hipocrisia, aquele que trata dos seus próprios pecados de forma rasgada com Jesus. Aquele a quem Deus não atribui culpa, isso é evangelho, não é falta de culpa, não é falta de pecado. Ainda que eu peque, Deus não atribui culpa sobre mim. Isso é uma delícia, irmão. Isso é anti-religião, mas é uma delícia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca.
Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Preservarás. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. É Deus dizendo: não seja como o cavalo ou burro, viu? Burro, não seja como o cavalo ou burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Vocês que são justos não é quem não comete pecado. Você, quem é justo, é que Deus te considera justo. Deus te considera santo. Deus não leva em conta mais o seu pecado, porque afinal de contas o seu pecado foi pago por Jesus na cruz. Que o Senhor Jesus nos conduza, irmãos. Que as máscaras caiam. Aliás, Cristo, Ele sempre nos dá a chance de viver sem máscaras. E que